Oi você, eu sou a Fabi. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Em todos esses anos aqui no canal, onde eu fiz vídeos sobre budismo, não é novidade pra ninguém que eu já comentei isso em outras ocasiões, mas eu já cansei de receber e até hoje ainda recebo diversas mensagens de ofensas de pessoas de outras crenças, de outras religiões. E aí, hoje eu achei uma história muito legal falando sobre isso que eu precisava compartilhar com vocês. E o nome da história de hoje é Buda e o Conceito de Deus. Mas, antes de começar, se você aí ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo, no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem mandar sugestões de temas, pedidos de vídeo, de orientação, sugestões de histórias, de livros, de receitas e o que mais vocês quiserem, através do e-mail afabiporei@hotmail.com, e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? Já vou avisando e deixando explicitamente claro que esta história não tem uma fonte, se ela é verídica, se ela tá em algum sutra, não tirei, foi da internet. É uma daquelas histórias que tem um fundo moral, mas eu não encontrei uma fonte. Então, você aí, faz favor de não confundir e falar que foi de determinada linhagem ou que fui eu que disse. Mas a moral dessa história é muito ótima. E essa história conta o seguinte: diz que certa vez Buda entrou numa aldeia e aí veio um senhor e perguntou para ele: Deus existe? E Buda respondeu enfaticamente: não, absolutamente. À tarde, um outro homem surgiu na frente de Buda e perguntou a mesma coisa: Deus existe? E Buda respondeu: sim, absolutamente. À noite, veio um terceiro homem e perguntou para Buda: Deus existe? Buda então fechou os olhos e ficou em profundo silêncio. O homem resolveu seguir o exemplo e também fechou os olhos. E algo surgiu daquele silêncio. Após alguns minutos, o homem tocou no pé de Buda, lhe fez uma reverência e disse: Foste o primeiro que respondeu a minha pergunta. O discípulo de Buda, Ananda, ficou confuso. Aí ele pensou: de manhã ele disse que sim, de tarde ele disse que não, e à noite não respondeu direito. Qual é o problema? Qual é a verdade então? E aí, quando o Buda foi dormir, Ananda interceptou e falou: Por favor, primeiro me responde, senão não vou conseguir dormir. Você precisa ser um pouco mais compassivo comigo. Eu estive com você o dia todo. Essas três pessoas não sabem sobre as outras. Mas eu ouvi a resposta que você deu para as três. E eu? Estou confuso. E eis que Buda respondeu: Mas eu não estava falando contigo. Você não me perguntou e eu não te respondi. O primeiro homem era crente, o segundo era ateu e o terceiro agnóstico. A resposta que eu dei não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a pessoa que fez a pergunta. O primeiro deles, que acreditava em Deus, eu respondi que não, porque eu queria que ele desistisse da ideia de um Deus, que é emprestada. Afinal de contas, ele ainda não o experienciou, senão não tinha perguntado. Então, na verdade, essa pessoa só queria confirmar as próprias crenças. Eu não ia lhe dizer que sim, não vou confirmar as crenças de quem quer que seja. Tive que lhe destruir as crenças porque crenças são barreiras para a verdade. Crentes ou ateus, hindus ou muçulmanos, todos os sistemas de crenças são barreiras. Já o terceiro homem, que foi a pessoa com quem eu fiquei em silêncio, esse sim foi o verdadeiro inquisidor. Ele não tinha crenças, por isso não havia necessidade de destruir o que quer que fosse. Então, eu mantive o silêncio. Foi a minha mensagem para ele. Fica em silêncio e descobre. Não pergunte. Não há necessidade de perguntar. Não é uma questão que possa ser respondida. Não é um inquérito. É uma busca.
também lhe respondi através do meu silêncio, que ele seguiu de imediato. Eu fechei os olhos, ele fechou os olhos. Eu olhei para dentro, ele olhou para dentro. E desse silêncio, algo surgiu. E foi por isso que ele ficou tão surpreso e sentiu tanta gratidão. Eu não lhe dei uma resposta intelectual. Ele não veio em busca de respostas intelectuais. Estas estão sempre disponíveis a baixos preços. Ele procurava algo existencial. Ele precisava provar e provou. E eu achei essa história tão incrível, mas tão incrível que quando eu li eu cheguei a ficar marejada. Porque é muito isso que ele fala. A partir do momento que a gente resolve fazer isso aqui para uma verdade, para uma coisa que a gente acha uma verdade absoluta, a gente perde todo um campo de visão que muitas vezes podem existir outras verdades. Em muitos vídeos eu já comentei que é como a gente vê um cubo mágico. Você olha ele de frente, você está vendo uma cor, mas se você for virando, existem outras cores. Então, a partir do momento que você se apega a uma crença, você acaba se tornando incapaz de aprender uma coisa nova. Porque você muitas vezes se fecha e uma coisa que eu vejo muito em discussões de Facebook são as pessoas estudando bastante para que com isso, com esse conhecimento, elas possam discutir com outras pessoas para ver quem está mais certo do que a outra. O que na verdade é pura e simplesmente uma batalha de egos. Muitas vezes eu vejo que as pessoas não estão buscando a verdade, elas estão querendo que reafirmem as crenças que elas já possuem. E aí elas muitas vezes se fecham para aprender coisas novas. Infelizmente, as pessoas rotulam muito e esses rótulos, muitas vezes pejorativos e negativos, se espalham, fazendo com que outras pessoas acabem desenvolvendo uma intolerância acerca de outras crenças, de outras religiões, por pura ignorância, porque elas não conhecem. E isso é muito triste, por isso que é importante a gente ter sempre a mente aberta e sempre ler. Eu sou budista, mas eu já contei aqui no vídeo do Quem Sou Eu. Se você aí ainda não viu, eu vou aproveitar e deixar linkado aqui em cima. Eu já pulei em diversas religiões, eu já busquei um monte de coisa e eu até hoje leio livros de outras religiões. Eu acho importante ler para entender. Eu vejo muitas pessoas criticando a minha crença, falando coisas que não fazem o menor sentido, que tipo não faz nada com nada, e a pessoa acha que é inteligentíssima e manja tudo, quando na verdade o que ela tá falando é uma asneira que às vezes eu nem respondo porque não vale a pena. Então, eu acho que essa história ela é muito legal, independente se ela aconteceu de verdade, se ela veio de um escrito. Se você aí sabe que ela veio de algum escrito, de fato, tiver uma fonte, me escreve aqui embaixo nos comentários. Mas, independente de ser fato ou não, a moral dessa história é muito boa. Eu achei muito importante compartilhar, principalmente para você aí que ainda não aprendeu a aceitar e nem a respeitar as diferenças de crenças, as diferenças de religiões, e já viu o título de vídeo Buda e o conceito de Deus e já veio com o dedo coçando, louco para escrever um comentário de ódio, e aí você viu que era uma história e tá com uma cara de frustrado, né? Acontece. Aliás, eu acho muito curioso que pessoas de outras crenças entram num canal, num vídeo de budismo para criticar e falar mal da minha religião. Gente, vocês têm que fazer, não? Eu não fico entrando em vídeo de gente que fala de outras crenças para falar que a minha é certa, que eles estão errados. Ai, gente, se orienta, né? Então, faz favor, vai carpir um terreno e fazer uma horta, que você ganha muito mais. Então, essa foi a história de hoje. Eu espero realmente que vocês pensem sobre esse assunto, porque afinal de contas, intolerância religiosa é crime e se você aí pratica intolerância religiosa através de comentários, YouTube, não se esqueça que tudo isso pode ser hackeado, inclusive pelo próprio YouTube. Você pode ser processado e eu ganhar uma bela indenização. Então, pensa direito antes de sair disseminando ódio por aí. Fico muito feliz que intolerâncias estão sendo bem intoleradas. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo!
Tchau, tchau.